Muito bem. Paramos, então, nesse ponto, que é uma tabela dentro da proposta de preservação de amostras ambientais. Essa tabela ela vai estar muito ligada à amostragem de água, tá, pessoal? Ela vai trazer alguns parâmetros, vai mostrar para a gente qual que é o tempo de preservação, que tipo de material tem que ser usado para acondicionar a amostra quando eu precisar determinar aquele parâmetro e por quanto tempo que a minha amostra vai ter validade. Então, meu primeiro parâmetro aqui é pH e temperatura. Gente, pH e temperatura a gente avalia na hora. Eu terminei de fazer a minha coleta, ali mesmo, aonde a coleta foi realizada, no local, a gente já faz a avaliação desses parâmetros. Quando a gente faz a avaliação do parâmetro no local onde a amostra foi recolhida, a gente fala que aquela análise foi feita in situ. É um termo em latim utilizado para dizer que foi feito ali no próprio local, né? Quando a gente quer avaliar os hidrocarbonetos, bromo, cloro e flúor na forma iônica, ó, aqui eles estão na forma de ânions, percebam que esses três primeiros, tanto pH e temperatura, quanto os ânions dos hidrocarbonetos bromo, cloro e flúor, e o próprio cloro, a gente não tem essa preocupação com a preservação, porque são parâmetros de análises que a degradação não provoca alteração. Por isso que aqui em preservação estão esses risquinhos. Eu não preciso ficar me preocupando assim com tem que estar na temperatura tal, tem que estar em tal tipo de recipiente, né? Esses primeiros aqui são mais tranquilos. Bom, os frascos podem ser de plástico ou de vidro. Eu comentei para vocês que tanto, né, o cloro ainda não tinha comentado, mas o pH e temperatura no local. Se forem ânions dos hidrocarbonetos, bromo, cloro e flúor, a validade da amostra é 28 dias. Né? Esse é o limite que eu tenho confiança de que a mesma quantidade ainda vai estar na minha amostra. O cloro também é feito in situ e também o recipiente pode ser de frasco ou vidro. Se a minha amostra tiver o ânion do iodo, ele tem um probleminha com a temperatura. Então, eu preciso manter uma refrigeração de pelo menos 4 graus. A gente não tem nenhum problema grande com o recipiente, pode ser plástico ou vidro, mas aí tem um detalhe, em 24 horas a gente vai perder esse iodo. Então, dentro desse tempo, a análise tem que ser realizada. Os ânions nitrato e nitrito também exigem a mesma temperatura de refrigeração, sem restrição do material aqui do frasco, pode ser plástico ou vidro, mas são ânions que começam a sofrer decomposição nesse período de 48 horas. Então, a análise tem que ser feita dentro desse espaço de tempo aí. Nitrato e nitrito, o que acontece é que esse nitrogênio aqui vai sofrendo alteração de inox. Então, na verdade, eu já não vou estar determinando nem nitrato nem nitrito após as 48 horas. Se a gente quiser determinar o ânion do enxofre, o sulfeto, além da refrigeração, percebam que eu preciso adicionar alguns reagentes. Então, a gente adiciona acetato de zinco e a gente adiciona NaOH, mas o acetato de zinco, né, vai ter uma concentração determinada. Agora, o foco aqui é esse NaOH, porque a gente tem que ir acrescentando e medindo o pH. É importante manter o pH básico, mas até esse limite aqui de 9. Bom? Boa noite, professor. Cheguei tarde aí, que eu cheguei de serviço agora. Ei, Rodrigo. Eu desde as 4. O frasco também pode ser plástico ou vidro. E o enxofre consegue permanecer ali na minha amostra por até 7 dias. Bom, aí a gente vem para os metais. Metal, lá no momento da coleta, não que eu precise fazer análise, até porque a gente vai ter uma exigência de material de laboratório, tanto de reagentes, vidrarias, como também equipamentos. E a gente não vai conseguir fazer lá no mesmo local, mas ali a gente já faz uma filtração. É uma filtração simples. Qual que é o objetivo? Reter materiais com uma certa granulometria que poderiam estar reagindo ali com os meus metais.
Tem que acidificar. A acidificação é feita com ácido nítrico e, de novo, eu preciso controlar esse pH. Eu vou acidificar para deixar no pH 2. É importante que todas as vezes em que metais dissolvidos forem ser analisados, o recipiente que esteja recolhendo essa amostra seja de plástico. Essa acidificação, dependendo do metal, pode ter reação com o vidro, né? E aí a gente pode utilizar essa amostra para análise até por um período de 6 meses, que é a mesma situação que a gente tem para metais totais. Também 6 meses é o meu tempo aí de validade da minha amostra. De novo, eu preciso ter um frasco que é de plástico. Se for metais totais, eu já não preciso filtrar, mas tem que manter o pH 2 utilizando o ácido nítrico. Cromo 6, gente, cromo 6 é um elemento extremamente tóxico, associado a vários problemas de saúde. Para analisá-lo, limite de 24 horas, porque ele muda de inox, tá? Ele não mantém esse estado de oxidação. Recipiente de plástico, refrigeração também de 4 graus. Mercúrio, acho que tem um grupo, né, que vai fazer lagos e rios, dependendo do foco que der, talvez chegue a falar de contaminação por mercúrio. Não que seja obrigatório, tá? O foco que vocês escolherem para apresentação do trabalho tá ótimo. Mas mercúrio é um metal, né? Então, de novo, a gente mantém a questão da acidificação. O mercúrio é um metal que já é líquido, então a gente não vai ter muito problema de questão de temperatura. O frasco também tem que ser de plástico. E 28 dias é o tempo em que a amostra mantém a quantidade original de mercúrio. Como também é o tempo para o carbono orgânico. Para o carbono orgânico, eu já preciso de refrigeração. Carbono orgânico é o carbono que vai estar fazendo parte de compostos orgânicos que estejam presentes na minha amostra. É importante manter o pH 2, só que agora a acidificação não acontece com ácido nítrico. Lembrem-se que existe reação de nitração que pode acontecer, né, quando a gente tem determinados compostos orgânicos. Ainda que aconteça no percentual que não seja significativo, ela pode acontecer. Então, aí a gente já acidifica com ácido fosfórico. Pode até estar ficando no plástico, mas o recomendável mesmo é vidro âmbar. PCBs são grupos de poluentes orgânicos também. 4 graus. Não posso usar plástico. A amostra tem que ser armazenada em recipiente de vidro ou de teflon. O plástico vai interferir, vai ter reação. E aí, a gente tem que fazer uma extração. Eu vou falar de extração se der hoje, se não, né, na próxima aula. Em até 7 dias eu preciso fazer a extração. Isso é porque esses PCBs são poluentes, né? Em geral, são poluentes orgânicos e assim, que são biodegradáveis, esse B é de biodegradáveis. Se eu não fizer a extração dentro desse período de 7 dias, eles já começam a sofrer degradação. Então, eu não consigo identificar quanto deles realmente estava presente na minha amostra. Depois que eu fizer a extração, eles ainda conseguem se manter estáveis por 40 dias. Para fazer a análise de demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio, a recomendação é de 4 graus para preservação da amostra. Também eu posso usar recipiente de plástico ou de vidro. Para DBO, eu tenho esse prazo de 48 horas. Então, na verdade, a gente chega no laboratório, faz uma análise, deixa passar aí daquele dia, né? Já teve o dia da minha primeira análise, eu passo mais 4, por isso que dá um total de 5 dias, e aí repito a análise. E o meu resultado final, ele na verdade é uma diferença entre o resultado que eu obtive no dia que eu cheguei com a minha amostra e o resultado 5 dias depois. A DQO não, eu já tenho que fazer em 28 horas e é feito um procedimento só, gente. Não faz 2 para fazer essa comparação, não. Tá bom? Bom, vou passar para o preparo de amostras agora, né? Tentar não falar muita coisa que tem a ver com... Um pouco do que tem a ver com os trabalhos, mas não aprofundar, porque senão também, né, acaba tirando a graça no momento de vocês estarem...
O José me falou um negócio de trabalho aqui, professor. O que que tá acontecendo aí? Trabalho, então. O trabalho Depois te explica aí, mano. passado. Hã? O trabalho foi Depois passado te semana explica aí. passada. Eu marquei semana passada, coloquei no grupo o link, porque a ideia era vocês poderem trabalhar lá com o documento, né? Só que estava liberando, na verdade, por e-mail. O link não ficou liberado direto, não. Como era documento, né? Eu precisava dos e-mails. Se você quiser me passar seu e-mail aqui no privado, eu acrescento o seu e-mail. Assim que terminar a aula agora, eu paro um pouquinho para fazer essa parte, né? Já vou acrescentar o do Marcelo, porque você pode editar o documento para escolher qual que é o seu tema e a data de apresentação. O Josué já sugeriu que vocês apresentassem juntos, até porque vocês têm essa coincidência de horário, né? Sim, sem problema. Aí ele já deu uma olhadinha na escala aí para ver o dia que ficava melhor. Tá, mas aí vocês podem combinar direitinho. Se tiver dúvida na elaboração, foi um tema de trabalho, vai ser um trabalho apresentado. E eu pedi uma parte escrita, mas pequenininha, pode ser uma folha, se for mais de uma, no máximo duas. Para eu dar uma agrupada, né, nesses conteúdos escritos que vocês vão me repassar e poder fazer um documento único para repassar para todo mundo. Tá bom? Deixa eu te mandar meu e-mail. Beleza. Tem que terminar aqui, então já acrescento lá no documento para você poder formatá-lo também, se você precisar. Tá bom? Beleza. Bom, gente, com relação à preparação de amostra, vamos primeiro falar no geral. O que a gente precisa observar quando vai preparar uma amostra? Então, se é uma ideia geral, não é válida apenas para análise ambiental, não. Dos slides seguintes, eu já vou especificando o que a gente tem que fazer de especial aí quando for uma amostra ambiental. Na verdade, o que se tem que fazer, que é mais específico, realmente vai estar muito relacionado, às vezes, à baixa concentração do analito que a gente quer determinar. Quanto mais diluído um analito estiver, a gente vai perceber a necessidade de um trabalho mais apurado para identificá-lo. Quando ele está com uma concentração alta, em geral, os métodos são mais simples, o tratamento que a gente dá à amostra, ele é mais simplificado. Tem até vezes em que a gente consegue simplesmente recolher e analisar, a gente nem tem que fazer um pré-tratamento. Mas, no caso específico aí das amostras ambientais, a gente tem muitas situações em que o analito é tão diluído que se eu não fizer um tratamento legal ou não tiver um procedimento de análise bem robusto, eu nem consigo identificar. Como preparação geral, são aquelas coisas que a gente sempre tem que fazer em qualquer situação em que se trabalhe em laboratório de análise, né? Receber, registrar, acondicionar da maneira correta, no frasco correto, com a temperatura correta. Se houver necessidade de secagem, se a amostra tiver com uma granulometria muito alta, diminuir a partir de moagem ou de com algum tipo de triturador, rotulagem, né? E é extremamente importante conhecer o tipo de amostra que eu estou recebendo, saber ter a informação de qual ou quais análises vão ser realizadas e quem que é o responsável pela coleta. Lá na ficha de coleta, essas informações, pelo menos de responsável, né, já vão vir determinadas. E quem coleta a amostra também tem que estar sabendo. Olhe, para essa amostra aqui, tais parâmetros serão analisados. Até para ter informação sobre o procedimento de coleta e a quantidade que deve ser coletada, né? Bom, a pergunta que é fundamental em qualquer situação de amostragem, qualquer amostra que chega para a gente no laboratório. Essa amostra é homogênea? Por que essa pergunta ela é assim, a base do que a gente vai fazer? Se a amostra não tiver homogênea, para começar, ela já não é representativa. Então, a minha amostra, aquela quantidade que eu estou utilizando para analisar, ela tem que conter todos os materiais homogeneizados.
Não pode estar assim, tem um pedacinho dele aqui, outro tantinho ali, porque aí componentes diferentes, analitos diferentes vão estar em partes diferentes e a minha amostra é representativa. E a gente verificar que a amostra é homogênea, fechou, é só pegar a alíquota e fazer a análise. Se não, aí que começa a parte do tratamento. Né? No caso das amostras ambientais de minério ou minerais, a gente parte então para o quarteamento, que é um procedimento de homogeneização, de tornar a amostra homogênea, confiável e representativa. Tem algumas situações em que a gente tem que misturar, às vezes a gente tem que centrifugar para garantir a homogeneização da minha amostra. A questão de peneirar, moer, triturar, está associada a diminuir granulometria, né? Todos esses procedimentos estão associados, então, a tornar essa amostra homogênea. E no... Ô, Luciana, isso daí em materiais, amostras sólidas, né? Isso, isso. Agora, centrifugação aí já é líquida mesmo, né? Sim, sim. Ô, gente, a coisa boa é a amostra de ar. A amostra de ar, o coletor já faz tudo pra gente. Chegou, é só encaixar o tubinho e analisar. Quando tem um caso de filtros que a gente utiliza, que eu vou comentar mais pra frente, o próprio filtro a gente já trata ele, assim, com todo cuidado, porque a amostra está ali, né? Ela está impregnada, em geral foi absorvida. Mas, aí, Lucas, eu não vou nem ficar falando demais aqui não, porque eu tô falando do seu trabalho, né? Você percebeu logo, né? É tranquilo. Gente, quando o analito está muito diluído, a gente tem que concentrar. E vamos ver que técnicas de concentração que a gente tem. Algumas técnicas muito comuns para a gente tratar essa amostra antes da análise é a extração, pré-concentração e abertura. Na verdade, eu vou estar citando algumas situações aqui, né? Bom, esse equipamento que está representado na figura aqui é uma resina trocadora de íons. O que é de íons ou de moléculas, às vezes, né? Simplificadamente, falando de forma grosseira, é como se fosse um filtro. Quando a amostra percolada passa aqui por dentro desse equipamento, algumas partículas vão conseguir atravessar a minha resina, outras não. Então, eu vou ter uma saída diferente da minha entrada. E o que a gente faz? A gente seleciona a resina conforme o que eu quero analisar. Eu sei que ali na minha amostra tem uma quantidade grande de componentes, mas eu quero analisar o componente X e não os demais. O que eu vou fazer? Colocar uma resina que permite que o X passe, mas que prenda ali na sua superfície os outros componentes que eu não tenho interesse de fazer análise. É parecido com o que vai acontecer, é semelhante ao funcionamento de um filtro, né? A gente só não considera que ele é um filtro porque o procedimento não está associado apenas a reter sólido e deixar líquido passar. Eu posso reter alguns sólidos, permitir que outros passem. O que vai fazer com que essa separação aconteça é o tipo de material que está aqui na resina. Lembrando rapidamente, né, a gente tem a situação de materiais polares e apolares. Aqui o que vai contar são dois fatores. A gente tem resinas que trabalham com a questão, basicamente essas duas, né? Tem até outras específicas, mas que trabalham com a questão da polaridade, vai reter um tipo de material e deixar passar o outro. Algumas retêm materiais polares, outras retêm materiais apolares. Quando a gente está trabalhando com materiais que a diferença é no tamanho da molécula, eu também, pelo tipo de fibra da resina, eu consigo reter alguns e permitir que passe outros. E a gente ainda tem resinas que são especificamente tratadas. Gente, resina é o tubo, né? O material que eu coloco aqui dentro, que é, na verdade, a gente acaba tendo aqui dentro uma parte desse equipamento que está aí com um material que consegue reter algumas substâncias e permitir que outras passem. E algumas vezes a gente pega pela reação química mesmo. Vai ser bem semelhante ao esquema que está do lado, que é para material gasoso, para amostragem de ar.
Então, eu posso estar impregnando essa resina com um material que sofra reação com aqueles componentes da amostra que eu não quero analisar e não sofram com outros. Os que reagirem, na hora que encostarem ali na resina, vão ficar absorvidos ou adsorvidos, né? Lembrando que a absorção é um fenômeno físico que vai estar ligado à polaridade. A adsorção é uma reação química, vai ter interação e formação de novos materiais. E os que não tiverem interação com a resina vão passar. Bom, na outra figura aqui, gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é um amostrador de ar. Esses amostradores que têm o formato como dessa figura, são amostradores que, em geral, são acondicionados nas saídas de ar, sobretudo quando a gente tem algum processo industrial que lança, que libera poluentes. Então, o que que acontece? Vamos começar aqui de baixo. Ele tem um suporte e ele vai ter filtros e telas. Esses filtros e telas vão reter materiais que tenham características físico-químicas ou químicas semelhantes a deles. Então, vai ter uma retenção aqui por interação física ou por reação química mesmo, né? A gente tem alguns materiais que ficarão retidos inicialmente, outros vão passar. Os que vão passar, aqui nesse caso específico, para essa figura que está na tela, a gente tem um filtro que foi impregnado com celulose, porque o objetivo desse amostrador de ar aqui era reter dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre interage com a celulose. Então, o que tiver de dióxido de enxofre vai ficar retido aqui, não vai passar. O restante do material vai passar. O que passar, ou vai ser encaminhado para outro ponto, conforme tem a necessidade de tratamento, ou se já estiver dentro do parâmetro, vai ser liberado. Esses filtros que retêm materiais gasosos, eles é que quando a gente vai fazer a análise, a gente utiliza o próprio filtro para acondicionar no equipamento, ou às vezes a gente precisa extrair o material que ficou retido aqui para estar fazendo essa análise. Esse é um formato muito utilizado para amostragem de ar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, olha como que eles são pequenos. Olha só, de diâmetro aqui a gente tem 21 centímetros, 21 milímetros, né? Acima até um pouquinho maior. Mas, gente, isso aqui é 2 centímetros, 2,1 centímetros, né? Eles são bem pequenininhos e podem ser acondicionados nas saídas de ar para que se tenha, então, o recolhimento só do meu material de interesse. Para esse exemplo, foi usado o filtro de celulose que retém o SO2. Se o que eu precisar reter for outro tipo de material gasoso, esse filtro aqui vai ser diferente, vai ser de um material que consiga e permita a interação com o poluente que eu quero avaliar. Ok? A amostragem de ar, gente, ela é basicamente automática, né? Ela vai ser bem instrumentalizada. As figuras agora estão apresentando a técnica de extração líquido-líquido. Eu acredito que essa primeira figura aqui seja um procedimento que seja feito em laboratório. Uma prática que eu gosto de fazer em Ambiental 2 é fazer a extração de material que está presente em folhas de determinados vegetais. Gente, vai me dando uma mensagenzinha aqui, eu acho que... Opa, perdão, passei. Eu acredito que eu tô com um probleminha de... Tá um pouquinho lenta a minha conexão. A voz tá saindo cortada ou tá normal ainda? Normal. É normal. Se começar a sair cortado, vai cortar a voz em geral, porque a conexão tá um pouco comprometida, né? Mas enfim, já a gente está encerrando. Tomara que a gente encerrar aqui com essa conexão mesmo não tão rápida aí. Bom, gente, extração líquido-líquido, uma que é uma prática que eu faço na Química Ambiental 2, né? É a gente estar macerando folhas de determinados vegetais. Eu não faço com todos em função de que, para eu extrair certos componentes, eu preciso colocar um solvente que interaja com eles. E como são solventes orgânicos, alguns são bem difíceis de conseguir em função do controle que se tem de polícia, de exército, né? Com todos, em função das várias utilizações que os solventes orgânicos têm.
Mas basicamente o que a gente faz é macerar, colocar esse material em contato com o solvente orgânico, então eu vou estar extraindo compostos orgânicos que sejam solúveis naquele solvente, e aí a gente coloca água também, de forma que a gente vai ter duas fases. Em geral, a fase orgânica vai ficar na parte inferior, na parte superior, e a fase aquosa vai ficar na parte inferior, isso em função da diferença de densidade. Então, utilizando aqui, né, o fluido de extração, a gente consegue retirar a fase aquosa e fase orgânica. E os materiais que estavam lá na folha que foi macerada, e eu coloquei em contato com esses, montando um único sistema. Os materiais que forem solúveis em água, que forem polares, ficaram na água, os que forem apolares ficaram no solvente orgânico. Quando a gente faz essa extração, quase sempre eu trabalho com a fase orgânica, fazendo algum teste para detectar a presença de um componente. Mas é um sistema de extração simples, super tranquilo de a gente fazer com amostras ambientais. Lembrando que eu tenho aquele N, aquele tamanho da amostra, a gente não vai ter que fazer isso aqui com um volume absurdo, né? Vai ser uma parte representativa e é bem tranquilo de fazer. Quando eu tenho componentes que estão mais diluídos ou que estão numa interação muito intensa com os demais componentes do meu material de origem, eu quero determinar um só, mas ele está super associado a outros. A gente usa um sistema de extração que, na verdade, são aqui extrações sucessivas, que é esse montado aqui ao lado. Nesse sistema, a minha mistura vai passando por refluxo em mais de um ponto aqui, né? Nessa figura que está aqui, a gente tem 4 extratores, até que eu consiga realmente retirar o meu material de interesse. Essas situações em que a gente realiza o procedimento por um espaço de tempo maior, e utiliza refluxo para potencializar a extração de um componente, é mais uma situação que a gente chama de concentração da amostra. E, para a gente estar finalizando por hoje, a situação, porque o nosso tempo aqui também já deu o recado, né? De que a gente está no finalzinho. A gente tem essa situação ilustrada nessa primeira figura, que é a abertura de amostra. Isso aqui vai ser bem comum para amostras sólidas, né? Então, a gente tem aqui um tipo específico de filtro, a gente faz uma filtração. Filtração a vácuo é um caminho, né? Então, eu vou preparar uma solução, fazer uma filtração a vácuo para reter material de granulometria bem diminuta. Aqui a gente tem uma mufla. Dentro do procedimento de abertura de amostra, o aquecimento na presença de solvente conveniente é uma alternativa que a gente tem para conseguir liberar o analito que a gente quer analisar. E aqui a gente tem a chapa, né? A amostra mineral é bem comum a gente precisar utilizar a abertura em meio ácido a temperaturas mais altas. Quando não tiver necessidade de uma temperatura tão alta para aquela amostra que eu estou lidando, a gente pode até usar a chapa. Em alguns casos, a gente vai acabar lidando aqui com a mufla, tá? E a outra figura mostra um procedimento de cromatografia. Como que a gente faz cromatografia? Esse tipo de cromatografia aqui, apresentado na figura. A gente preenche um tubo com um material que é bem semelhante à resina trocadora de íons, só é mais simples porque esse aqui é manual, né? Essa parte aqui a gente faz sem um equipamento específico, né? A gente preenche aqui, então, esse tubo com um material que consiga reter alguns componentes da minha amostra e deixar que outros passem. Aqui a representação da amostra que vai percorrer esse tubo. Quando a gente utiliza esse tipo de técnica cromatográfica, a gente fala que a amostra vai ser percolada. E, gente, isso aqui é lento, viu? Quando eu preciso recolher materiais que têm, assim, uma interação razoável ali, ou que são lentos para percolar, a gente fica horas para conseguir fazer isso aqui. Então, o tipo de material que eu preenchi aqui o meu tubo, a gente chama esse tubo de coluna, vai reter alguns componentes e permitir que outros passem. Essa saída aqui é gotejando, né? É por gotas mesmo.
E o fato desses materiais estarem sendo percolados e poderem ser recolhidos, a gente chama de eluição. A gente faz uma lavagem com um determinado solvente. Opa, aqui no solvente aqui é meu pulo no gato também, né? Aqui eu consigo determinar, ó, vou passar o solvente que dissolve apenas alguns e a partir daí tá recolhendo aqueles que eu quero identificar. E por fim, a gente então vai conseguir ter o recolhimento do analito que for de interesse. Gente, a cromatografia líquida de alta eficiência faz isso para a gente no equipamento e separa uma quantidade bem significativa e com maior eficiência, tá bom? Muito bem, gente. Por hoje era isso, né, que nós tínhamos para apresentar acerca de amostragem. Outros pontos vocês podem estar apresentando ou discutindo lá no momento da apresentação dos trabalhos. E as dúvidas vocês vão